Inês deixou para falar à filha perto do horário de irem. Vamos, filha, é um centro espírita? Mas como? Indo. Inês não deixou dúvida de que todos iriam. Foram. Chegando, Inês pediu para falar com Léo e foi muito bem recebida. Levada à sala de passes, explicou. Penso que minha filha, a família dela, precisa de auxílio. Bastou o dirigente da casa olhá-los para entender que realmente ali estava uma família necessitada de socorro e orientação. Leonardo recomendou que a família o esperasse no final da reunião, que ele reuniria a equipe para dar passes em todos. Os quatro se sentaram, sentiram a paz do local e escutaram uma belíssima palestra. Após, os que precisavam ou queriam foram receber passes, sendo chamados por fichas numeradas. Após a oração final, pessoas foram saindo e Leonardo chamou a família. Eles entraram na câmara de passes e os passistas os rodearam e aplicaram o passe. Leonardo chamou Inês para conversar. Senhora, orientou o dirigente da casa, vocês precisam voltar, tem razão em se preocupar. Sua filha e principalmente o garoto estão sendo perseguidos por um desencarnado que quer se vingar. Voltem na segunda-feira com as crianças. Inês agradeceu e fez o propósito de retornar à casa espírita na segunda-feira. Com Inês na casa, o lar de Marilda parecia outro. Ivan, que sempre respeitou a sogra, estava educado, comportava-se bem, e as crianças, assim como a avó, ficaram tranquilas. Marilda suspirou aliviada. Na segunda-feira, Inês avisou a filha que iria pegar Cássia mais cedo na creche e que ia buscar Marison na escola e que ele não iria para a casa da vizinha enquanto ela estivesse ali. O domingo foi tranquilo, como também a segunda-feira. O Elis havia feito muitas tarefas no final de semana, e na segunda-feira foi à casa de seu desafeto e viu Inês. Não gostei dessa mulher. Tem uma energia que me sufoca. É visita. Vou embora. É melhor eu voltar quando não estiver aqui. Voltou para o umbral. Inês foi ao centro espírita com as crianças. Marilda, na segunda-feira, saía mais tarde do trabalho, por isso não foi. Leonardo pediu para eles receberem o passe após o final da oração. Assim o fizeram. Sentaram os três na sala de passes. A equipe de passistas os rodeou. Pense, Marison, pediu Roseli, quando você fica irritado, nervoso. O garoto pensou. Quando, no sábado, Inês pedir ajuda, José, o desencarnado responsável por aquele local de socorro e membro da equipe desse estudo, e Urbano, foram ver o que acontecia com os envolvidos. O Elis estava distraído na segunda-feira, naquele horário, por influência de Urbano. Ele não sentiu a presença desse trabalhador perto dele, sentiu vontade de se sentar perto da pedra e ficar sozinho. José foi buscá-lo. O que o Elis não sabia é que, numa obsessão, não é somente um que se envolve. O obsessor quer prender na sua energia a de seu desafeto, mas fica, de certa forma, preso também. Existe um elo entre obsessor e obsediado. Com a ajuda das energias dos encarnados, que ali estavam para auxiliar, e por Marison ter pensado nele, o Elis pôde ser puxado, trazido para o centro espírita. Sem entender, o Elis estava perto de uma médium. Depois converso com você. Leonardo foi enérgico. 2 trabalhadores desencarnados da casa o afastaram, e o Elis continuou sem entender o que acontecera. Foi levado para um cômodo, onde ficou preso. O Elis não entendia como, estando, como sempre, sentado em frente à pedra, de repente estava num local desconhecido, perto de uma encarnada. E via Marison, Cássia e Inês. Tentou sair, aproximou-se da grade, colocou as mãos nela, percebeu que não conseguiria passar por ela. É melhor ficar quieto, você não conseguirá sair. O Elis olhou para o homem que falara. Era um desencarnado que, com certeza pelo seu aspecto, era um morador do umbral. O que eu estou fazendo aqui? Você pode me dizer? O Elis perguntou. Já estive aqui uma outra vez. Foi-me dada a ordem para não voltar a determinado local. Voltei, e me pegaram novamente. Não sei o que acontecerá. Aqui é um local onde encarnados bonzinhos ajudam uns aos outros com o auxílio de desencarnados samaritanos. Samaritanos? O que é isso? O Elis realmente não entendera. Pelo seu sotaque, deve ser de outras bandas. Samaritano é como os Xingo, os bonzinhos, que não gostam de se distrair e se intrometem na vida de quem gostam. Desculpe a minha ignorância, mas não compreendi. Somos todos espíritos.
O desencarnado que estava no cômodo com ele tentou elucidá-lo. Uns estão vestidos de corpo de carne e outros não. Você e eu estamos desencarnados. Existem os espíritos bons e os ruins. Os bons sempre se intrometem quando querendo ajudar. Conte-me o que aconteceu. Talvez eu possa explicar. Estava sentado, quieto. Quando percebi, estava ali entre pessoas. Fiquei perto de uma mulher e um homem, que ordenou que ficasse aqui. Ele disse: Depois converso com você. Foi isso que aconteceu. Você não estava fazendo nada mesmo? Prejudicando alguém? Aquele desencarnado duvidou. Prejudicando? Não. Tem certeza? Eles costumam se intrometer na vida da gente quando incomodamos quem lhes pede ajuda. Será que a família de Marison pediu? Vi naquela sala a avó, ele e a irmã, lembrou eles. É isso aí, você os prejudicava. Vieram na esperança de se livrarem do problema, e você é o problema. Pegaram-no. Como isso é possível? Estou com paciência, senão iria mandar você a favas. Que burrice! O desencarnado que naquele momento estava preso com ele, exclamou debochando. O Elis ia se exaltar com o insulto ouvido, porém achou melhor ficar calado e entender o que acontecia com ele. Esperou a explicação do companheiro de cela. Existem grupos que nos enfrentam, isso é, nos impedem de fazer certos atos. Infelizmente, os bons os usam de certos métodos que anulam nossos atos. Aqui é um local de oração. Nunca ouvi falar de pessoas médiums? Já. Você está me dizendo que aqui usam de médiums para nos dominar? O ele se admirou. É mais ou menos isso. Vamos nos calar. Eles vão conversar, começar o trabalho. É assim que eles chamam esse processo. O Elis, curioso, ficou observando. 2 trabalhadores desencarnados da casa o pegaram pelos braços, e ele se aproximou de uma encarnada, uma médium, a Isabel. O Elis teve uma sensação muito ruim ao se aproximar da médium. Sentiu a boa energia que o inquietou. Boa noite, escutou o doutrinador Leonardo. Que boa que nada! Surpreendeu-se muito porque falou. A encarnada repetiu, e todos ouviram. Isso é tão falada incorporação? Não entrei no corpo dessa senhora, estou somente perto dela. Expliquem, se não quebro tudo aqui. Vocês não me conhecem. Não ameace, alertou o doutrinador. Não fale o que não consegue fazer. Ficou preso aqui e agora está imobilizado. Você está aqui para conversar conosco. Queremos ajudá-lo. Não quero ajuda, mas sim ir embora. Que lugar estranho. Alertaram-me que não era para me aproximar desses locais. Pensei que fossem casas pomposas e não simples assim. Por que eu estou aqui? Por favor, não repitam que é para me ajudar. Não pedi. Alguém pediu, e para auxiliá-los tivemos de trazer você. Por que essa obsessão? Leonardo, embora o tratasse com amor, estava sendo firme. Até que enfim você falou algo certo. Se souber o que me fizeram, irá querer me ajudar, embora não queira ajuda, dou conta sozinho. Não queremos auxiliá-lo no que faz, queremos ajudá-lo, argumentou Leonardo. Você, por acaso, ao sofrer, não pensou que isso pode ter sido o retorno de suas ações? Veja aqui. Um aparelho que se usa muito nos trabalhos de orientação a desencarnados é parecido com uma televisão, porém é uma tela finíssima, conectada à mente daquele que recebe esclarecimento. Os desencarnados que ali trabalhavam, nesse caso, José e eu, Antônio Carlos, olhando fixamente para eles, o fizemos lembrar, e as lembranças dele apareceram na tela. Ele viu que naquela mesma encarnação, em que se sentira tão injustiçado, cometera atos parecidos como também em sua anterior. Podem parar, sei bem o que fiz. O ele se negou a ver mais. Fez, e aí tudo bem. Foi o outro quem sofreu. Porém, quando foi feito a você, não aceitou. Não estou gostando disto nem daqui. Vou embora. Tentou sair e não conseguiu. O doutrinador encarnado recebe intuição dos desencarnados trabalhadores da casa, mas naquela doutrinação, Leonardo recebia a minha. Você está se vingando dele. Onde está o espírito que tanto amou? Encontrei-o. Para mim é o suficiente. O ele se esforçou para aparentar tranquilidade, mas estava nervoso. Não sei dela, não a encontrei. Que saudades! Suspirou. Que pena, seu ódio foi maior que seu amor. Procurou pelo seu desafeto e não pelo ser amado. Porém você encontrou, afirmou Leonardo. Como?
Pense nos moradores da casa, na menina. Não! O Elis gritou. Seu grito foi como um gemido, chamou a atenção de todos os desencarnados presentes. Porém, Isabel, médium equilibrada, acostumada a conter excessos, exclamou somente não. Afirmo a você que essa garota é ela, exclamou o doutrinador encarnado. Estou vendo, mas como? Antes era linda, belíssima, agora é feia. Por isso convido-o a ficar conosco. Parar essa perseguição. Preciso pensar. Fico. José e eu o afastamos da médium e os levamos de volta ao cômodo onde continuaria preso. Os trabalhos de orientação terminaram. Com tudo organizado, às 2 horas da madrugada, fomos conversar com eles. Como ele tinha visto José e eu, achamos melhor só nós dois conversarmos com ele. Atrás, sem seres vistos por eles, estavam Humberto, Clara e Urbano. Eulália não estava, porque, como sempre acontece, após os trabalhos de desobsessão ou orientação a desencarnados, ela tem muito o que fazer, já que é encarregada das enfermarias do posto de socorro que faz parte desse centro espírita. José e eu nos aproximamos da grade do cômodo onde o Elis estava. Bastou olhá-lo para que entendêssemos que ele não aceitaria o que ouviria na doutrinação. Surpreendeu-se ao reconhecer em Cássia seu grande amor. Muitos desencarnados, após essas conversas, por meio de intercâmbio mediúnico, ficam no posto de socorro. Destes, alguns são atendidos por se sentirem doentes, machucados. Outros esperam por mais esclarecimentos. São poucos os que permanecem no posto do centro espírita, pois são levados para outros abrigos. Infelizmente, há desencarnados que, para não tumultuarem ou irem embora sem que possamos tentar fazê-los mudar de ideia, ficam presos em cômodos pequenos, pois é por pouco tempo, normalmente por horas. Há grades à frente para que eles possam ver quem conversa com eles. Meu caro, disse José, está aqui ainda para continuarmos a nossa conversa. Conheceu uma forma de intercâmbio, onde pode se manifestar usando o aparelho físico de uma encarnada médium. Pode nos ver, somos todos espíritos. Aqui trabalhamos fazendo o bem. Como podem fazer o bem e o mal ao mesmo tempo? Bem a um e mal a outro? Que bem é esse? Quando José tentou orientá-lo, impedimos ou dificultamos que alguém haja com maldade, estamos fazendo bem a ele também. Afirmo que realmente estamos agindo corretamente. Não lhe queremos mal. Não me interessa o que fazem. Vocês me deram uma notícia que me chocou, e isso é o suficiente. Eles. Como sabem o meu nome? O obsessor me interrompeu. Sabemos muito de você, não por curiosidade, mas para entendê-lo, respondi. Ora, As cenas vívidas por ele vieram fortes à sua mente. Ele não conseguiu repeli-las. Foi se acalmando e as revivendo. Começou a falar, a narrar os acontecimentos de fatos ocorridos quando estava encarnado. Nasci, cresci e sempre morei dentro da muralha de um castelo. Meu pai era soldado e eu, aos 16 anos, me tornei um também. Não tinha preocupações, estávamos em época de paz. Havia somente discórdias para resolver. Era alguém que não pagava tributos, brigas, adultérios, roubos e poucos assassinatos. O senhor do castelo herdara, havia pouco tempo, a propriedade. Fora buscar a noiva numa propriedade não muito distante e voltou casado. Fiquei, como todos, curioso para conhecer a senhora do castelo, porque o comentário era que Morgana era belíssima. De fato, sua beleza era perfeita. A esposa do nosso senhorio era agradável, risonha, educada e muito, muito bonita. Penso que, como eu, os jovens do castelo se encantaram com ela e admiraram, mas eu a amei assim que a vi. Fiz de tudo para ninguém perceber, mas, jovem e apaixonado, fazia de tudo para me aproximar dela, estar onde Morgana estava, e acabei por despertar nela também o interesse por mim. Loucura. Porém amei e me senti amado. Tornamo-nos amantes, fazendo de tudo para estarmos juntos alguns momentos. O senhor do castelo viajou. Passamos a nos encontrar mais. Ele voltou. Pareceu estar como sempre. E 3 dias depois, foi viajar novamente. Só que foi e voltou. Saiu do castelo e retornou 4 horas depois, nos pegando na cama.
O marido de Morgana mandou que nos vestissem e prendessem. Não falou nada a nós dois. Agora, ao lembrar, vejo nas feições de seu rosto que sofria. Mandou-nos colocar no calabouço do pátio, na cova. Horrorizei-me ao escutar, e Morgana chorou desesperada pedindo clemência. Ele saiu do quarto. 5 soldados, meus companheiros, que até horas antes eram meus amigos, me imobilizaram, me arrastaram. As servas pegaram Morgana. Fomos levados ao pátio. A cova era um buraco, um funil. A abertura era ao ar livre, fechado por grades. Por aquela abertura passava uma pessoa somente, e lá embaixo o espaço se abria mais, porém continuava estreito. Pelo que sabia, todos que recebiam esse castigo morriam ali dentro. Esse pátio se situava ao lado norte do castelo, em frente à prisão, e nesta havia somente 2 celas. Fui calado. Sabia que não adiantava argumentar. Se me debatesse, me machucaria. Era melhor estar bem. Talvez pudesse dar um jeito de sair daquele buraco. Morgane estava desesperada. Suas servas estavam penalizadas, porém cumpriram a ordem. Ali, todos sabiam que tinham de fazer o que lhes fora ordenado. O Elis fez uma pausa e se emocionou, porque não somente via as cenas, tinha a sensação de revivê-las. Não chorou. Com certeza aquele espírito não chorava. Voltou a contar. Abriram a cova e amarraram uma corda na grade. Era muito pesada. Um dos soldados pisou em cima, jogou a corda no buraco e ordenou: desça você, depois ela. Peguei a corda e desci. Ela não chegava ao fundo. Pulei e esperei por Morgane. Ela não queria entrar naquele buraco. Gritava pedindo piedade ao marido. Quando ela fez uma pausa, roguei: venha, Morgane. Não adianta, desça, senão eles a jogam. Morgane desceu. Eu a peguei. Eles puxaram a corda, colocaram a grade e a trancaram. Era de tarde, ali havia pouca claridade. Abraçados, Morgane chorou até se cansar. Sentamos e as pernas ficaram encolhidas. Ainda bem, pensei, que não é inverno, senão morreríamos de frio. Foi uma noite horrível, dormimos pouco e minha amada chorou muito. Amanheceu, a claridade nos despertou, ficamos de pé. Observei bem o local, não tínhamos mesmo como sair. Estou com sede e fome, queixou-se Morgane. Tive de falar a ela o que era de fato aquele castigo. Estamos presos, não há mesmo como sair. Não seremos alimentados e não teremos água. Meu Deus! Morgane chorou. Escutamos risos e gozações, durante o dia, de pessoas que iam ao pátio e tentavam nos ver pelos vãos da grade. Foi uma humilhação. Morgane, cansada de chorar, passou a resmungar. Porém, continuou pedindo para quem estava lá em cima para rogar ao marido para perdoá-la. Por favor, Morgane, pedi. Não faça mais isso, não implore mais. É lei, é nossa lei, ou agora a lei deles. Condenado à cova é para morrer nela. Depois, o senhor do castelo não nos soltará. Todos ficaram sabendo da traição. Morgana entendeu, porém, ao escutar pessoas lá em cima, ainda pedia. Eu não sabia como amenizar o sofrimento dela, que sentia mais o castigo do que eu, porque, acostumada a ter de tudo, a se alimentar bem, aquele espaço, a sujeira, a fome, e principalmente a sede a maltratavam. E como previra, foi ficando pior. O corpo doía terrivelmente pela falta de espaço, a fome fazia doer o estômago, e a sede nos fazia delirar. Morgane não falava mais, não tinha forças. Na terceira noite, escutei um barulho. Acordei Morgane e foi jogado algo lá de cima. Peguei. Era uma tripa com água. Dei a Morgane, que a bebeu ávida. Tomei menos do que a metade. Quem jogou a água também jogou uma faca. Deve ter sido minha serva, a que veio comigo quando me casei. Gostamos muito uma da outra. Continuamos com sede, mas aquela água foi abençoada. O dia clareou. Você acredita mesmo que não vamos sair daqui? Morgane perguntou. Não sairemos. A cova foi construída de tal forma, com as paredes lisas, que é impossível escalá-las. Depois, não tem como alguém abrir a grade, que é pesada e está trancada. O melhor então é morrer logo. Perdoe-me, Morgane. Não deveria nem ter olhado para você, roguei. Erramos os dois, respondeu ela. Se não fosse você, seria outro. Morgane estava delirando, porém, agora, lembrando-me do que ela falou, me pergunto: o que ela realmente quis dizer? Minha amada ora segurava a faca, ora a escondia na sua saia. Devia ser depois do meio-dia, quando ela me olhou e falou: amo você,
Arrependo-me por não ter sido mais esperta. Sem que percebesse, ela se virou para a frente do paredão, jogou seu corpo na parede fria e caiu, ou se ajoelhou. Apavorado, vi que ela enfiara a faca em seu peito. Calculara bem o que fizera entre duas costelas. Morgane, Morgane, repetia. Logo parou de respirar. Vou me matar também, pensei. Fui tirar a faca dela, de seu corpo. Porém era uma faca pequena, com o cabo curto e chato. A serva deve tê-la achatado para passar na grade. O cabo se soltara e não consegui tirá-la. Sofri muito. Quando escutei conversarem lá em cima, gritei. A senhora morreu. Com certeza, quem escutou foi contar ao comandante, que foi até a grade e gritou lá de cima. É verdade que a senhora morreu? É sim, senhor, respondi. Penso que uma hora depois a grade se abriu e jogaram a corda, que dessa vez chegou até o fundo e ordenaram. Suba, traidor. Subi. A claridade me incomodou. Fiquei entre dois soldados, que me amarraram as mãos à minha frente. Um soldado desceu e logo içaram o corpo de Morgane. Viu tanto que ela estava diferente. Os cabelos longos, soltos, ainda estavam lindos. Seus lábios estavam feridos, ressecados, as roupas sujas e encharcadas de sangue. Morreu por essa faca, disse o comandante, após olhá-la. Foi você quem a matou? Esse comandante havia sido meu amigo até dias atrás. Não, senhor, ela se matou. Onde arrumou a faca? Não poderia nunca dizer que fora jogada. Quem a jogou fizera um ato caridoso, pois Morgane não merecia sofrer mais. Inventei. A roupa, a saia que vestiram nela tinha, ao lado, um vão, onde a senhora havia dias antes escondido a faca. Ela aguentou o quanto pôde. Por que não se matou? Não consegui tirar a faca, respondi. Jogue-o do penhasco, é a ordem do senhor. Indiferente e até aliviado, escutei do comandante a ordem. Era melhor morrer rápido do que voltar para a cova sozinho. Servos pegaram o corpo inerte de Morgane e o levaram para dentro do castelo. Ora ajudado, ora empurrado. Fui levado para a borda do penhasco. Senti um empurrão. Depois ouvi o barulho do meu corpo batendo nas pedras e senti uma dor insuportável. Penso que todos os meus ossos se partiram. Senti-me afogado pelas águas e depois os peixes me comendo. A dor era tanta que não conseguia nem pensar. De repente, alguém me pegou. Me colocou num leito macio, me limpou, tomei água doce, um caldo e dormi. Acordava, me mexia, não sentia dores, tomava caldos, água e dormia até que despertei de fato. Um senhor, o dono da cabana, o que via e sentia ser cuidado por ele, me explicou que estava ali na casa dele. Estou morto? Perguntei. Seu corpo morreu. Esforcei-me para estar bem. O local em que estava era uma simples cabana. Quando consegui me levantar, saí e vi que a casinha ficava perto do mar, ao lado do penhasco. Nunca vi uma cabana aqui. Admirei-me. O senhor me explicou que era uma construção somente para os mortos do corpo de carne. Entendi que meu corpo morrera, sofri muito. Aquele bondoso homem me socorrera, cuidou de mim, estava num abrigo, e ele cuidava de muitos outros. Quis saber de Morgane, não tive informações. Saí do abrigo sem pedir permissão e fui ao castelo andando como encarnado, subi a encosta. Vi pessoas e notei as diferenças entre mim e elas. Andei por lá, primeiro no pátio, vi a cova, arrepiei-me. Não conhecia as pessoas. Depois de observá-las bem, reconheci algumas, mas elas estavam mais velhas. Anos haviam se passado. Procurei pelo senhor do castelo. Vi o velho, enfermo no leito. A esposa, pois casara de novo, cuidava dele. Tivera filhos. Vi no castelo 3 desencarnados e indaguei a eles por Morgane. Eles não sabiam dela. Ao rever o senhor, senti muito ódio. Voltei à cabana, fiquei calado. Pensei muito e decidi. Não perdoo. Vou me vingar. Castigar o senhor. O abnegado senhor da cabana conversou comigo. Tentou me convencer a seguir minha vida, não perder tempo fazendo mal, que devia fazer algo de bom para mim. Perder tempo? Que tempo? O que fazer? Por mim, quero me vingar. Vou fazer o que quero. Não dê palpites na minha vida. Quem mandou me socorrer? Não lhe pedi. Cuide de seus enfermos. Saí e fui ao castelo. Com ódio, tentei fazer com que ele, o senhor, sofresse mais. Ele morreu, ou seja, seu corpo carnal morreu, como se fala por aqui. Ele desencarnou. O espírito dele ficou no corpo. Havia mais espíritos querendo se vingar dele. Resolvemos que deixaríamos ele ser enterrado com o corpo. Depois de dias o tiramos. O castigo dele, decretado por nós, era ser jogado do penhasco. Nós o empurramos nas pedras.
E pegávamos e o jogávamos novamente. Perturbado, gritava, e nós nos deliciávamos com seus gritos. O grupo de castigadores foi diminuindo. Entendi que era o homem da cabana quem os afastava. Um dia não encontramos mais o senhor do castelo. Fui afrontar o trabalhador do bem na cabana. Não consegui me aproximar dele. Xinguei-o. Ele somente me disse: ingrato. Infelizmente terá de ir para onde merece. Sem entender, agora sei. Fui levado para o umbral. Enturmei-me lá. Acho certo ter de servir para receber algo em troca. Trabalhei para eles pela informação. Queria saber onde estava o senhor do castelo. Soube que ele e Morgana estavam socorridos, e entre os bons espíritos era impossível fazer alguma coisa com eles obrigados. Com eles abrigados. Mas eles voltariam na carne. Aprendi muito na zona umbralina e esperei. Com satisfação recebi a notícia de que o senhor do castelo reencarnara num país distante. Meu chefe veio comigo. Primeiro certificamos-nos se a notícia era verdadeira, mas bastou olhar para o Mariston para ter certeza. Depois fomos ao Umbral e fiquei com o grupo nessa cidade que moro. Aqui teve de aprender o idioma. Servi, trabalho para eles. Tenho tempo livre e me dedico à minha vingança. Viram, senhores bonzinhos, como tenho razão? Willis terminou sua narrativa. A emoção inicial passara, estava confiante. Olhou para José e para mim, que estávamos atentos, e também prestavam muita atenção os três atrás de nós. Respondi: Willis, de fato aconteceu o que nos narrou, porém, deve também ser lembrado que a traição era, nesse lugar em que viveu, algo muito grave e punido com severidade. Era costume e você sabia disso. Vamos lembrar? Por 3 vezes você foi escalado para jogar traidores do penhasco e o fez como um trabalho, sem sequer pensar em quem era jogado. Morgane viera de outro lugar. Onde morava, ela sempre usava de sua beleza para conseguir o que queria. Gostava de namorar, encantava jovens e depois os desprezava. Um deles se suicidou, outros sofreram. O senhor do castelo ajudou a família dela, e Morgane se casou por livre vontade. Fez de tudo para conquistar o marido que era bom para ela, e deixava fazer até coisas que os maridos ali não deixavam. Ele soube da traição quando voltou da viagem, sofreu, iludiu-se e quis ver. Falou que ia viajar novamente, saiu e voltou. Poderia tê-los matado naquele momento, porém quis que sofressem porque ele também sofria, pois amava demais a esposa. Depois dessa traição, ele se tornou uma pessoa pior, amarga, rancorosa e fez atos ruins. Vai me culpar por isso? Willis riu. Tornou-se, de certa forma, responsável, respondi. Assuma sua parcela de culpa nesse fato. Nunca! Ele fez e deve pagar. Pior que vi, sei agora o que Morgane é a Cássia. Não é motivo para pôr fim nessa vingança? Procurei há tanto. Cássia é muito feia. Como Morgane era linda. Como pode? Willis queria entender. Willis. Tentei fazê-lo entender. Morgane sofreu muito quando desencarnou. Ficou vagando pelo castelo, perturbada. Muitos a viam. Um padre foi chamado. Benzeu o castelo. Desencarnados bons que foram. Com esse sacerdote a socorreram. Por anos, sua amada ficou perturbada, sentindo dores e remorso. Quando o senhor do castelo foi socorrido, eles se encontraram. Os sofrimentos os amadureceram. Estavam arrependidos. Morgane, por ter brincado com o sentimento das pessoas, por tê-lo traído, por ter se suicidado. Ela não sentira ou sentiu raiva dele, e ele sentia remorso por ter feito muitos atos maldosos. Perdoaram-se e pediram para reencarnar. Foram aconselhados a fazê-lo longe daquele lugar, país, para de fato ter um novo recomeço. Assim foi feito. São irmãos. Aquela defende o irmão, levou sentadas no lugar dele. Como pode? Linda e feia. O Ellis estava de fato indignado. Se Morgane achou que foi a beleza física a causa de muitos dos seus sofrimentos, a repeliu. Quis voltar num corpo sem beleza. Tentei fazê-lo entender. Eu, me vingando de Marison, prejudico a todos. Achei bem feito. Quem mandou recebê-lo na família? Mas ainda amo Morgane, não essa Cássia, menina feia, e não quero fazê-la sofrer mais ainda. Se não tivesse sido seu amante, ela não teria sofrido. Não quis nada de mal a ela. Você, continuando a agir assim, argumentei, a fará sofrer mais ainda. Seu pai ficar desempregado, todos na casa passarão por necessidades, até de alimentos. Em outras surras, ela receberá assentadas. Morgane, Cássia, sofrerá mais. Preciso pensar.
Ele suspirou. Vamos deixá-lo sozinho, que Deus o abençoe, desejei de coração. Eles afastou-se da grade, sentou-se na cadeira e depois se deitou no leito e ficou pensando. No outro dia nos chamou, assim que nos foi possível. Fomos conversar com ele. Nem esperou que falássemos algo. Disse o que decidira. Senhores, quero voltar para a cidade umbralina porque lá é meu lugar. Gosto de lá e do que faço. Vou adiar minha vingança. Já esperei muito e posso esperar mais uns anos. Voltarei para me vingar. Minha vingança é justa, como os senhores escutaram. Quando ele estiver adulto, voltarei, e atingirei somente ele. Farei isso para não atingir a Morgane, a Cássia. Vingança nenhuma é justa, disse José. Gostaríamos que você entendesse a necessidade de se melhorar, fazer algo de bom a você. Aproveite essa oportunidade. Estou bem, e não quero conselhos. Se estou aqui foi porque a avó pediu, e para ajudá-los entendo que tenho de ser afastado. Estou me afastando. O que faço ou o que irei fazer não é da conta de vocês. Sinto que, quando você decide, cumpre, disse. Mas antes de você ir, ouvirá novamente a palestra que teve nessa segunda-feira, que foi dada pelo Aristóteles. Depois poderá ir embora. Ele se sentou, permaneceu calado, e a palestra foi repetida por meio de uma tela no cômodo em que estava. O palestrante abordou o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Textos tirados dos Evangelhos Mateus e Lucas. Eles quis parecer indiferente, porém certas citações de Aristóteles lhe chamaram a atenção. Se o amor ao próximo é o princípio de caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação máxima, pois essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem impor condições, o mal que nos fazem. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhe o bem no lugar do mal. Realmente, pensei, esse capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo é belíssimo. Eles escutou toda a palestra de 30 minutos de cabeça baixa. Quando terminou, levantou-se da cadeira, ergueu a cabeça e nos olhou. Agora pode ir, disse José. Abri a cela. Eles nos olhou desconfiado. Saiu rápido. Caminhou até a porta. Olhou para trás. José e eu o olhávamos. Atravessou a porta e volitou.